Mateus 5, a partir do verso 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e coloca ela debaixo de um vaso, mas antes a põe no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E toda a igreja disse amém. Jesus. Tenho certeza que vocês ouviram coisas grandiosas da parte de Deus no dia de ontem, mas quando nós pensamos nesse texto de Mateus 5, um texto de confronto, um texto de, podemos dizer aí, de contramão total, o texto das bem-aventuranças, Cristo está sobre um monte dando ensinamentos práticos, de vida cristã, de convívio sobre a sociedade. E o interessante é que Jesus está dando esse contexto e está meio que vindo na contramão, Ele está dizendo que aquele que sofre é feliz, Ele está dizendo que aquele que é perseguido é feliz. Ele está dizendo que aquele que tem misericórdia, esse se dará bem. Isso vem contra o pensamento da sociedade, não só da sociedade na cultura do tempo de Jesus, como na cultura do tempo de hoje. Hoje em dia, para muitos, servir a Deus pode ser quadrado, pode ser fora de moda. Você ser misericordioso pode não estar enquadrado no contexto da sociedade atual. Você dar a outra face para alguém, você pode ser taxado de bobo nesse mundo. Não é isso que a sociedade prega para nós. Você ser manso, você ser humilde, você ser misericordioso. E isso vem na contramão. Então Cristo, Ele vem nessa contramão dando esse ensino inserido na cultura dele. Não é diferente dos nossos dias, A sociedade, ela nos impõe situações, o mundo em que vivemos, muito rápido, líquido, é difícil andar na linha do Evangelho, na contramão do pensamento da sociedade. Mas o texto está enfatizando que é possível ser manso no meio de uma sociedade bruta, é possível ser misericordioso onde ninguém tem misericórdia, É possível ainda ser perseguido por causa do Evangelho e ainda assim ser feliz, porque ele está dando esse panorama, está apontando para um futuro. Ele está falando que ainda que no momento esteja difícil, o final é vitória. Ainda que agora seja difícil ser manso, mas no final é vitória. Ainda que agora seja difícil você perdoar, você ser misericordioso, mas faça isso, porque no fim Ele garante que é vitória. Ele diz que no final tudo dará certo para aqueles que andarem nos seus ensinamentos. Quando nós pensamos em luz, não tem como nós não nos arremetermos ao Gênesis, a criação de todas as coisas. Quando Deus cria as coisas, o texto começa dizendo em Gênesis 1, no seu verso 1, que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio ali não o princípio de Deus, porque Deus é eterno. O nosso Deus não tem princípio e não tem fim, Ele é eterno. Em Deus há ausência de tempo, não tem cronômetro, não tem começo, não tem fim. Ele não tem como cronometrá-lo, não está inserido no nosso tempo. O princípio da criação, o princípio do céu e da terra. E o texto entra em Gênesis dizendo que a terra, na sua criação, ela era sem forma e vazia. A teologia vai aprofundar e vai dizer que existia um mesclado em todas as coisas. Era como se o céu estivesse colado nas águas, as águas estavam submergindo a terra e tudo estava em deformidade. Ou seja, não tinha forma, não era o globo terrestre. É difícil até de imaginar essa expressão que é vinda do hebraico, mas era sem forma e vazia. Não tinha como descrevê-lo, e o texto vai continuar dizendo que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus, ele pairava sobre aquilo que não tinha forma,
sobre aquilo que estava bagunçado, sobre aquilo que estava sem controle, deformado, e o Espírito de Deus, ele pairava. O pairava ali do texto de Gênesis, ele vai muito além de sobrevoar em cima. O pairava ali é como se dá a entender, como se uma galinha estivesse chocando o seu ovo. Isso é muito forte, irmão, porque o Espírito de Deus, ele pairava, ele chocava algo que estava em deformidade. Agora eu pergunto para você, quando quebra alguma coisa sua, ou quando você tem alguma coisa que não tem forma, não tem utilidade para você, a primeira coisa que você faz é desapegar, jogar fora. Mas o Espírito de Deus não, ele pega aquilo que... Já era para você ter dado um glória a Deus aí, irmão. Porque o Espírito de Deus, ele pega aquilo que está em deformidade, aquilo que não tem forma, aquilo que está bagunçado, aquilo que talvez está sem rumo, e ele paira em cima, ele choca como se uma galinha estivesse chocando os seus ovos, e ele dá toda aquela atenção, e ele paira sobre aquilo para que haja forma. Mas eu vou mais além ainda, porque quando se dá forma, é quando Deus fala, haja a luz. Glória ao nosso Deus. Porque ele começa o Gênesis dizendo que havia algo sem forma, que havia algo em deformidade, mas que o Espírito de Deus pairou sobre aquilo, e disse Deus, haja luz, e houve luz no lugar. Quero abrir aqui um parênteses para a sua vida pessoal, quero aplicar para a sua vida pessoal. Eu não sei o que está em deformidade na sua vida, eu não sei qual é a força centrífuga de oração, no sentido de pedir a Deus, eu não sei o que te aflige, eu não sei o que está desforme na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: se o Espírito de Deus estiver pairando sobre a sua casa, estiver pairando sobre a sua vida, e uma palavra vier do céu e disser haja luz, eu quero liberar essa palavra que haverá luz sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre tudo que leva o seu nome, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Haverá luz, porque a palavra vem de Deus. A luz, ela não é um estado de Deus. Deus não está na luz. João, na sua epístola, vai dizer que Deus é luz. Deus não está na luz, Deus é luz. João vai dizer que ele não era a luz em si, mas ele abriu o caminho para a verdadeira luz. O texto em Mateus 4 vai dizer que o mundo estava em trevas, a humanidade estava em trevas e brilhou a luz. Não uma luz, mas brilhou-lhes a luz. A manifestação de Deus, o próprio Jesus, a própria luz se manifestou aos homens. Na nossa expressão abrasileirada aí, né, quando uma gestante, né, concede um filho, é aí que nós vamos entender a profundidade dessa expressão de dar a luz. Percebe? A nossa expressão dar a luz vem de gerar, vem de conceder, ou seja, a própria luz, o próprio Jesus, ele gerou, ou seja, todo aquele que é gerado em Deus, todo aquele que é nascido de Deus, Deus dá a luz a ele. Isso é muito forte, você que é crente, porque quando somos gerados em Cristo, não andamos mais em trevas. Cristo vai dizer em João 12, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim, nunca mais andará em trevas, porque é gerado de Cristo, é nascido de Deus, é nascido da luz. Você sabia que para a ciência a escuridão não existe? Complexo isso. A ciência não consegue examinar a escuridão.
não tem artifício, não tem o que faça, algo palpável, que faça eles examinar a escuridão. As trevas, a escuridão, nada mais é do que a ausência de luz. Vou repetir isso. As trevas, a escuridão, nada mais é do que a ausência de luz. Eu não sei você, irmão, não sei se você nasceu em um berço evangélico, e mesmo assim, eu não sei quando você conheceu Jesus, independente da sua, né, porque até quem é desde pequenininho tem uma hora que tem que conhecer, né? Ele ouve de falar, né? Mas de contigo andar tem uma hora que tem que andar. Você já viu alguém em trevas? Já desceu em um lugar em trevas? Vou mais para o natural ainda, já andou numa rua escura? Quando eu falo sem luz nenhuma, ausência total de luz, já foi para aquele sítio lá em Mariporã, irmão? Esses dias estava eu e minha esposa indo lá e eu desliguei o farol só para ver como é que era. Varão. Existem dois tipos de luz: a luz natural e a luz artificial, né? O homem, através da sua evolução, dada por Deus, criou a luz, a eletricidade. Mas você já andou num lugar que não tem luz nenhuma? Agora no mundo espiritual já entrou em um lugar onde não há luz? Você já sentiu a tristeza de um lugar onde não há luz, onde somente há trevas? Você já andou em trevas? E eu estou aqui pregando para jovens, né? Cadê os jovens aqui? Os que têm menos de 100 anos aí. Oh, glória! Já encontrou um jovem em trevas? Que triste que é uma pessoa que não tem luz. Que triste que é uma casa que não tem luz. Agora, para você que é jovem, talvez você pense, e eu preciso dizer isso aqui, talvez na sua cabeça, no meio da semana, pensa: acho que eu sigo, eu não sei se eu paro, eu não sei se eu participo do evento, eu não sei se eu não participo, eu não sei se eu vou no culto. Já pensou a sua vida sem a luz de Cristo, irmão? Você já pensou nessa profundeza? Eu sei que às vezes, ainda mais nós jovens, né? Que a mente às vezes dá uma desvirtuada no pensamento, e nós pensamos se é ou não é. Irmão, quando você pensar e bater essa balança, imagina a sua vida sem Jesus. Imagina a sua vida sem Jesus, sem a luz da palavra de Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que se você está aqui hoje, não é por causa do pastor Wesley, não é por causa do pastor da igreja, é porque a luz de Deus, a luz de Cristo está na sua vida. E essa chama não é uma luz natural. Perceba que a eletricidade é uma luz natural, uma luz artificial. A luz que Cristo dá em nós é uma chama, irmão. Ela não só brilha, ela queima em nós. Eu vou repetir isso aqui: a luz de Jesus, ela não só brilha em nós, ela queima, ela arde o nosso coração. Ela nos dá saudade do culto, ela nos dá vontade de ouvir a palavra, ela nos faz colocar um hino para ouvir, ela nos incomoda de madrugada para orar. A luz de Jesus, ela queima dentro do nosso coração, e isso nos faz estar firmes e fortes na presença de Deus. É disso que Jesus está falando em Mateus 5. Não é de uma luz normal, é uma luz que queima. E nós precisamos incentivar e pregar aos nossos jovens, não que eles venham para a igreja, não que eles participem de tudo, não só isso, mas que eles queimam, que eles ardam pela presença do nosso Deus, que eles sejam apaixonados por essa presença, que eles não vivam um minuto só sem irradiar essa luz de Jesus de dentro de nós. Jovens apaixonados pela presença de Deus, jovens aonde passam, exalam o bom cheiro de Cristo. Pastor Wesley falou que ele foi
e voltou e não disse que era pastor. Porque quem é não precisa falar, precisa ser. Eu vou repetir isso, não sei se você pegou, irmão. Quem é não precisa falar que é, somente precisa ser na sua essência. Na sua essência. Percebe a profundidade do que Cristo quer fazer em nós? Cristo não quer que eu chego e falo, olha, irmão, não. Ele quer que eu seja. A frase célebre de Francisco de Assis: pregue em todo o tempo, e quando for necessário, use palavras. Já teve num ambiente onde tem um crente? Estou falando de crente, irmão, que tem uns aí que é no estilo Nicodemos, só aparece quando... E o texto diz isso, um discípulo oculto. Mas aqui acho que não tem não, só do outro lado. Já teve num ambiente onde tem alguém que é crente? Quando você está no ambiente, muda alguma coisa? Porque essa presença que nós portamos aqui, isso que vocês portam, que nós portamos aqui, não é nosso não, irmão. Vai além da compreensão humana. Vai além da capacidade humana. Irmão, se eu falasse para você que um dia eu ia estar pregando, irmão, pense num camarada tímido. Mas nunca. Eu falo, irmão, eu faço o que for necessário. Só não me coloca lá no microfone. Onde eu estou aqui? Você acha que vem de mim? Não. É porque essa chama queima. É porque essa luz irradia. Então não tem como fugir disso. E eu nem quero fugir disso, porque se é o que Ele tem para mim, eu vou até o fim. E eu quero abrir um parênteses aqui: não fuja do seu chamado, irmão. Se é o que Ele tem para você, começa um passo depois do outro, mas vai, faz, porque no final é vitória, irmão. Jesus está tratando de um comportamento social nesses versos. Jesus está numa cultura, uma cultura onde não tem eletricidade ainda, mas tem as suas formas de iluminação. Uma dessas formas, o candeeiro. Vamos passar para o dia de hoje uma vela, algo que se acendia a ponta e a sua função era iluminar. Jesus está dizendo que ninguém acende uma vela e coloca um vaso em cima. Em um outro texto paralelo, esse de Jesus vai dizer: ninguém acende uma vela e coloca embaixo da mesa, porque ela vai perder a sua função, que é iluminar todo o ambiente. Jesus está falando de um contexto cultural. Agora eu pergunto para você: você já passou em frente a uma loja lá e viu um vestido e falou assim: meu Deus, isso aí não vai vender nunca. Já olhou, Wesley, com um sapato na loja, você fala: meu Jesus, quem é que vai comprar isso? Você vê cada modelo, né? Ou um carro, uma cor de um carro, você fala assim: meu Deus, não acredito que a Fiat lançou um carro dessa cor, não vai vender nunca. Aí no outro dia você está lá no farol, pastor, que carro está do lado? Você fala: não é que tem um que... Então Jesus está tratando disso. Jesus está falando assim, ó: ninguém em sã consciência pega uma vela, acende e coloca um vaso em cima. Ninguém em sã consciência vai acender algo e vai colocar embaixo de um lugar. Por quê? Porque vai perder a sua função. Ou seja, o candeeiro tem o lugar certo para estar. Qual que é o lugar certo? O velador. O velador, um artifício que segurava essa vela numa altura, né, compatível para o ambiente, para que pudesse desempenhar a sua função. Então Jesus está falando assim:
Ninguém em sã consciência vai acender um negócio e vai esconder, porque não tem para que fazer isso. Mas se ele está falando que ninguém em sã consciência faz isso, mas ele está abrindo precedente, ele vai falar, tem gente que faz. Jesus está falando, vós sois a luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade edificada no monte. Ninguém em sã consciência acende algo e esconde, e oculta. Mas ele está abrindo um precedente, ele está falando, tem gente que faz. Tem gente que compra carro rosa. Tem gente ainda que compra vestido cafona. É estilo, é gosto. Tem gente que usa sapato da Conde, do missionário, Tem gente que faz. Então essa é a realidade da igreja nossa, do dia de hoje. Ainda tem gente que pega alguém que é para brilhar e esconde. Ainda tem gente que acende uma vela, que acende uma luminária, que acende um luminoso, e ainda assim esconde, e não faz aquilo que é, para que a luz seja efetuada, a sua função para que foi destinada. Ou seja, Jesus está falando que existe o candeeiro, existe o vaso, nesse contexto aqui, e existe o velador. Existe o candeeiro, existe o vaso e existe o velador. O candeeiro somos nós, porque Ele nos acendeu, porque Ele nos inflamou, porque Ele nos deu a luz. Perceba que não é nós que nos acendemos, irmão. Agora, se fosse para você brilhar, irmão, por si próprio, irmão, o primeiro caminho hoje em dia, abre um Instagram, usa uma roupa bem bonita, bem cara, você vai brilhar, né? Ganha seguidores, seja bem sucedido, e faça com que o seu brilho, mas o brilho de Deus não. Varão, o brilho de Deus não tem Instagram que acende, irmão. Não adianta, você pode, não adianta. O brilho de Deus não há roupa cara que acenda. O camarada pode não ter Instagram, irmão, eu vou liberar essa palavra aqui. Jesus hoje aqui não quer saber a cor do seu cabelo, Ele não quer saber o carro que você dirige, Ele não quer saber a cor do seu olho, Ele não quer saber o CEP que você mora, quantos cômodos na sua casa, Ele não quer saber de nada disso. Ele quer saber, quer ser aceso pela minha presença. Aceso pela presença de Deus, não pelo que temos, não pelo que fazemos, não pelo que somos, não, pela graça e pela glória de Deus, nós somos acesos para esta humanidade. Você pode impressionar qualquer um com seu currículo, você pode ter um bom vocabulário, você pode ser formado, e tudo isso é Deus que te dá, mas nenhuma dessas coisas muda a vida de ninguém. Quando chegar alguém enfermo, endemoniado, vai lá falar de matemática para ele, porque a palavra que muda o homem não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E só tem essa luz, essa palavra, só porta esse Espírito, quem se envolve nessa água, irmão. E Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. Jesus jogou uma responsabilidade no nosso peito. Ele falou assim, ó, a direção, o farol, são vocês. Porque tem uns crentes hoje em dia,
e eu preciso falar isso aqui, que assim como o irmão Wesley nos relatou e me fez pensar nisso, ele se decepcionou com o homem. Aí você fala para mim, não, mas quando você está na igreja, você não pode olhar para o homem, tem que olhar para o homem sim. Paulo chamou a responsa para o seu peito e falou assim, ó, vocês vão imitar, não é para imitar eu, assim como eu imito Jesus, vocês me imitarão. Agora esse negócio de que, irmão, chama a responsa para o seu peito, você é a luz. Você é a luz. Quer que eu te dê uma notícia? É isso mesmo, você não pode errar. Ainda que aconteça, nós não podemos errar, irmão, porque nós somos o representante de Deus nessa terra. Nós somos a luz que guia a humanidade. Por isso nós nos aprofundamos nisso aqui. Por isso nós consagramos a nossa vida, que é para que Deus se manifeste através de nós. Agora quem quer levar de qualquer jeito vai usar isso aí mesmo. Vai falar assim, irmão. É lógico que quando você é maduro na presença de Deus, você distingue as coisas. Aleluia. Deus te honra. Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. Perceba que Jesus não está falando que vocês são a luz da igreja, a luz do mundo, a referência. Esse farol é muito linda, essa camiseta. Dá até uma pregação isso aí. Porque quando o camarada está perdido lá no mar, 3 da madrugada, ó, eles estão procurando o quê? Um farol, um rumo. A humanidade onde vivemos, o bairro em que vivemos, muitos procuram um rumo. Você não precisa ir longe não, irmão. Faz o teste, começa a falar de Jesus para você ver. Você vê o tanto de gente que precisa de ouvir, irmão, que está sem rumo, perdido em um mar escuro, onde só é trevas, e quando eles olharem vão ver quem? Você, um farol, uma direção, um sinal de esperança, um sinal de salvação, alguém dizendo, existe um Deus no céu, que salva, cura, liberta, que acalma o seu coração no meio de uma tempestade. Existe um Jesus que restaura casamento, existe um Jesus que liberta o homem, existe um Jesus que faz milagres e maravilhas, que tira o homem do pecado e coloca ele na presença de Deus. É disso que a igreja tem que ser a referência, de um Deus, de um Jesus poderoso. Ele fez na sua vida e quer fazer na vida de muitos. Ele fez na minha vida e quer fazer na vida de muitos. Mas ele está dizendo que ainda assim existe pessoas que tentam apagar essa chama. O que me chamou a atenção do texto, eu preciso dizer isso aqui porque é o que está no meu espírito. O que chamou a atenção do texto é o artefato que é usado para que apague a chama, um vaso. Irmão, se você pegar aqui no meu WhatsApp, se eu conhecer 2 Rodrigo, um for do mundo, o outro for da igreja, eu coloco o Rodrigo Vaso. Virou até, né? Virou até uma gíria entre nós, né? O vaso. Porque quando a referência que nós temos de vaso é que está na mão do oleiro, não é? Eita, mano, tem pentecostal, vocês é pentecostal, né? Hoje nós estamos aí, olha que tema propício para o dia propício, 504 anos de reforma protestante. Fala que não é muito forte isso? 504 anos, homens, luzeiros vivos, porque Paulo vai dizer, vocês têm que ser luzeiro para a humanidade. Luzeiros vivos, aonde no mundo? Não, dentro de uma igreja. Luzeiros vivos se levantaram e protestaram contra, e disseram não, e protestaram, e hoje nós estamos aqui, irmão, ó. Você não sabe o fruto disso? Olha isso aqui, irmão, quem está com a Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia aí, olha o fruto dessa reforma, irmão. Nós não tínhamos acesso, irmão, até arrepia esse negócio, irmão, porque nós não tínhamos acesso a essas informações.
Se fosse no dia, naquele tempo atrás, Wesley, eu não ia conseguir chegar aqui e falar que Jesus é a luz do mundo, porque eu nunca teria lido isso. Mas hoje nós temos o acesso a este livro, que o texto vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, irmão. Glória a Deus por essa reforma. E que reformas e reformas surjam em nosso meio. Quando nós pensamos em vaso, nós lembramos de Paulo dizendo: somos vaso de barro, porém o que está dentro é valioso. Somos de barro para que a glória do que está dentro não se confunda e seja dado a Ele. É daí que vem a gíria vaso, se você não sabia. Vaso, instrumento de Deus, né? No tempo antigo usado para colocar água, colocar óleo, colocar documentos. Mas Cristo está dizendo que tem uma vela acesa e tem alguém ainda que pega o vaso e tampa essa vela. Jesus está dizendo que ainda assim alguém que não está em sã consciência pega o vaso e cobre a vela a fim de apagá-la. Aí eu fiquei pensando nisso e eu pensei, para o vaso virar em cima da vela, uma coisa ele tem que estar vazio. Como tem que estar o vaso, irmão? Como é que tem que estar o vaso? Se não, não tem como ele virar. E eu fui mais além e fiquei pensando, vaso só tem na igreja. Todos os vasos que eu conheço aqui é da igreja. Então Jesus está dizendo que possa ser que alguém que é considerado como vaso, alguém que desempenha algo talvez na igreja, alguém que tem uma posição que aparentemente está na mão do oleiro, Jesus está dizendo que ainda assim se estiver vazio, é perigoso. Perceba que alguém tem que pegar o vaso para que ele seja embocado em cima da chama que está acesa e seja apagado. Então eu penso comigo que se nós como vaso estiver vazio, é perigoso. Porque o vaso tem que estar cheio de algum jeito, né? Ou é da água, que é a palavra de Deus, ou é do azeite, que é do Espírito Santo de Deus, não é? Ou é dos documentos, que é as profecias de Deus. De algum jeito tem que estar cheio. Porque se tiver vazio, é perigoso. Quem que quer apagar? O inimigo das nossas almas. Então é perigoso esse alguém que quer apagar os luzeiros, pegar esse vaso que está vazio e apagar, irmão. Eu não quero te fazer pensar muito nisso não, mas tem. Conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Você é assim? O que apaga a chama de alguém? Aqui eu não sei, eu acho que só lá em cima, mas né, tem uns irmãos que é saudoso demais. Eles falam assim, não, congresso bom era no nosso tempo. Aí, pastor, um saudosismo, não, congresso bom mesmo era. Aí, agora, irmão, não apaga a chama, não, irmão. Seja instrumento de Deus para dar mais fogo ainda. Já conheceu alguém assim? Alguém que quer apagar a chama de alguém? Não sei o que ganha com isso. É ver um jovem ali no manto. E nós sabemos que às vezes extrapola um pouco. Deixa o menino queimar, girar. Deixa pegar fogo esse negócio. Não queira parar, não, irmão, para com isso. Deixa que Deus faz a obra, incentiva, lógico que tudo à luz da palavra, com ordem decente, mas deixa queimar o fogo, não apague o fogo do irmão. Pelo contrário, entra nessa chama e acende também.
quero liberar uma palavra para nós aqui. No nome de Jesus Cristo, eu me incluo nessa mocidade. E que os homens, que os vasos desse nosso estado aqui, nos deixem em paz e nos deixem queimar, irmão. Que eles se encham da presença de Deus e deixem a juventude queimar na presença de Deus. É o que? O workshop, deixa queimar, irmão. Quer ir para o monte, deixa ir para o monte. Quer fazer período, só eles. Deixa o fogo de Deus queimar, irmão. Agora eu quero te fazer pensar. Ah, mas meu filho só quer saber da igreja, irmão. Dá glória a Deus por isso. Ah, mas meu marido só quer saber, irmã. Dá glória a Deus por isso. Ah, mas minha mulher só quer saber de orar, varão. Dá glória a Deus por isso, irmão. Deixa queimar, não apaga a chama, não. Vou para o culto, filho. Vai mesmo, dá lugar. Toma cuidado, vigia. Aquele conselho de pai. Mas vai, dá lugar. Queima mesmo, acende esse fogo aí. Seja um incentivador do fogo de Deus e não um vaso que apaga as velas que estão queimando. Deixa queimar esse negócio. Deixa queimar esse negócio. O interessante que eu vejo aqui, aplique e termino, não vou cansar você. O interessante que eu vejo aqui é uma vela que está em um lugar e um veleiro que está em outro. No automático, o que me arremete é um tempo de Deus para cada coisa. Perceba que o lugar ideal para a vela é o velador. A vela foi feita para o velador. O velador foi feito para a vela. Você não pegou isso? Vou traduzir. Jesus está falando que você é a vela, você é o candeeiro, você é a luz. Mas Jesus está falando que até o velador existe uma caminhada. Até o lugar, o tempo exato, irmão, isso é muito forte, irmão. A Bíblia vai tratar de dois tempos: o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo de Deus é chamado numa expressão grega, aí não vem muito ao caso, mas só para título de informação, o kairos. O kairos é a ausência de tempo. O tempo do homem, o cronômetro. Ou seja, o nosso tempo ele é pautado por horas, minutos, segundos, milésimos, e daí vem o cronômetro, o cronos. Já o tempo de Deus, ele não tem tempo. Ele está atemporal, não tem contagem, é eternidade. Uma parte da teologia vai dizer que o tempo kairos, o tempo de Deus, é o tempo da perfeição. O tempo de Deus na sua vida é quando se manifesta o tempo kairos de Deus. O tempo de Deus na sua vida é o tempo que as coisas acontecem. Ou seja, a teologia vai dizer que quando Deus invade o tempo do homem, é o tempo da perfeição. E Jesus está falando que existe a vela e existe o lugar ideal para a vela. Mas neste percurso existe um tempo. Eu vou liberar essa palavra para você aqui. Eu quero liberar uma palavra para os luzeiros de Deus nessa terra. Existe um lugar da perfeição na sua vida. Não da sua perfeição, a perfeição de Deus na sua vida. Existe um velador preparado para cada um de nós aqui. Existe um tempo perfeito de Deus para cada um de nós aqui. O tempo onde nós encontraremos o lugar em Deus. Perceba que existe um processo. Nesse processo, só você olhar, alguém tentou apagar. Neste processo até o lugar ideal, alguém tentou colocar embaixo da mesa. Neste processo da luz até o lugar ideal, muitas coisas aconteceram. Mas Deus está aqui hoje falando para você que no tempo certo, no tempo de Deus, Ele te colocará no lugar certo. Faça o que, Alessandro, nesse meio tempo? Continua queimando.
Porque lá no começo ele já falou que estava aceso. Antes de chegar no lugar ideal, já estava aceso. Quando o vaso tentou apagar, estava aceso. Quando tentaram colocar embaixo da mesa, estava aceso. Então a palavra de Deus para nós aqui, nesse 17º congresso independente da situação, independente da imposição da sociedade, independente se você ainda não está no lugar certo, continue queimando, continue ardendo, continue sendo luz, um luzeiro no meio dessa sociedade. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Eu sei que você sairá desse evento, dessa festa de vocês, com outro pensamento. Não um pensamento de que eu tenho que falar, que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que ser. Nós não somos honestos porque para mostrar para não, nós somos porque nós somos honestos. Nós somos crentes, irmão. A expressão de Jesus na terra é você, irmão. Alguém tem que olhar para o Alessandro e falar assim: algum negócio tem diferente nesse cara aí, mano. Tá tudo conturbado e ele tá. Quem que é você no meio da sua família? É luz. Quando o barco tá lá, o barco da família, nem todos é crente, né? Você é quem? O que acalma a tempestade e fala: calma, Deus é bom? Ou é o que sente e chora junto? É luz, porque se você for luz, e não sua luz, luz de Deus, você é referência. Existe pessoas que estão te observando. Você vem para o culto, né? E os outros olham e falam assim: está indo no culto, vamos ver se muda alguma coisa. Só que você não tem que mudar para mostrar, você tem que mudar para ser, de essência. Fala para Jesus. Eu quero te convidar a você falar com Jesus agora e falar: você sabe o que tem que mudar, eu sei o que eu tenho que mudar. Você sabe onde você não é luz, eu sei onde eu não sou luz. Aqui dentro você sabe. Então eu quero te fazer orar por isso. Eu quero, não precisa orar alto não, toca o dedo na sua ferida e fala: Jesus, é aqui, ó. É nesse lugar aqui que eu preciso ser luz, ó. É neste ponto aqui, ó, que eu preciso mudar. Essa é a minha oração que eu quero fazer com você. Temos que ser luz por completo, e esse é o plano de Deus, que você seja a referência, essa luz radiante, aonde você esteja, toma, aonde você entra, pum, brilhou, chegou, você é o diferencial, elevou o nível da coisa. Por quê? Porta a presença do nosso Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai, que não é palavra de sabedoria humana, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nessa festa, Pai, neste dia, Senhor, onde a Tua palavra foi liberada, Senhor, nos trazendo a consciência, Pai. Senhor, nós precisamos ser luz, Pai. Nós precisamos irradiar, Senhor, essa luz que vem da Tua presença, Jesus. Pai, toma em Tuas mãos, Pai, as nossas casas, os lugares onde andamos, Pai, o nosso trabalho, Senhor, as pessoas que trocamos, Pai, as pessoas que convivemos, Senhor, nos alerta, Senhor, que esse sentido, Senhor, essa sensibilidade, esse freio do Teu Espírito, Senhor, nos incomode, nos molde, Pai. Muda a nossa mente, Jesus. Muda o nosso comportamento, Pai. Muda o nosso jeito, Senhor. Nós não queremos ser do nosso jeito, não, Jesus. Nós queremos ser moldados pelo Teu Espírito, Jesus. Nós queremos ser moldados pela Tua presença, Pai. Nós queremos agradar a Tua presença, Senhor. E através disso refletir, Senhor. Iluminar, Pai. Iluminar o ambiente onde andamos pelo poder da Tua palavra, Senhor Jesus, pelo poder da Tua presença.
presença, Jesus. Obrigado. Que você fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo.